Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Apresentação: Belmiro Alves, Marluce Ferreira e Luiz Henrique. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas,
porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olá, amigas e amigos. Estamos iniciando mais um programa Novos Tempos, aqui pela Web Rádio Deus Conosco. Nosso canal no YouTube e Facebook e pelos canais autorizados. Hoje completamos um mês de apresentações do programa Novos Tempos e gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi confiada de divulgar os ensinamentos espíritas. A experiência está sendo muito prazerosa e se tornou ainda mais especial com a participação do nosso neto, Luiz Henrique, apresentando o quadro Dicas para a Turma Jovem. A realização das entrevistas nos propiciou a oportunidade de rever amigos queridos que estão espalhados por esse Brasil afora, para falar de doutrina espírita, de movimento espírita. Esses momentos enchem nossos corações de emoções e sentimentos valiosíssimos, que certamente guardaremos em um lugar muito especial em nossas vidas. Contribuir com a divulgação do pensamento espírita sobre temas atuais como a ideação suicida e de como esses ensinamentos podem ajudar a diminuir essa verdadeira pandemia que é atentar contra a vida, mostrando o quanto a doutrina espírita está inserida no contexto social e atuando de forma prática e consistente, ajudando na profilaxia e transformação do quadro perturbador que ora vivemos. Músicas que inspiram, que acalmam e fazem refletir, que falam de Jesus, de amor, perdão, de igualdade, de se levantar cada vez que cair, de caminhar, músicas que falam de vida. Mensagens e poemas com conteúdos consoladores que nos inspiram e nos fazem prosseguir ao encontro dos braços amorosos de Jesus, que nos ama muito mais do que merecemos e aguarda a nossa decisão pessoal de segui-lo, sem nunca deixar de acreditar em nós. É para vocês, ouvintes e internautas, que fazemos esse programa. Esses novos tempos que já chegaram e que se iluminam com o conhecimento espírita, conta com a nossa ação no bem. Fazer parte desse momento especial porque passa o nosso planeta é um privilégio para todos nós. Encarnados e desencarnados, plano físico e espiritual, unidos com um só propósito, o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Sigamos em frente, em demanda do Cristo. Programa Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui vocês navegam em ondas de luz. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Hoje encerramos os programas do Setembro Amarelo. Não devemos esquecer que a vida deve ser valorizada sempre. Viver vale muito a pena. Depois da vinheta, vamos ver o que o Tiago nos trouxe hoje. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem.
Imagina o universo. Imagina agora as ideias que têm povoado a sua mente. Você já foi visitado pela ideação suicida? É visitado constantemente por essa possibilidade? Você sabe de onde ela surge? Vamos conversar sobre isso? Ainda em clima de Setembro Amarelo, mais necessário do que nunca por conta da pandemia, algumas reflexões a serem acrescentadas à prevenção ao suicídio. É importante observar que nenhum ato suicida começa do nada e já se transforma na grande tragédia que nós conhecemos. Começa com uma ideia simples, o desejo de morte, vontade de se matar, ainda que não haja um plano específico para isso. Se a ideia persiste, ela tende a ser planejada, fomentada, cogitada por muito tempo. Em outras situações, ela pode ocorrer de modo impulsivo. Ideia essa multifatorial que pode surgir, por exemplo, diante de algum evento traumático, de qualquer intensidade que seja, ou por uma simples e repentina motivação. Uma sugestão espiritual obsessiva ou as duas coisas. Acontece que essa ideia pode se fortalecer, ganhando espaço, sendo reforçada de inúmeras formas, até que, lá no final do processo, o ato mais evidente é praticado. A quem acompanha de fora, é importante estar atento aos inúmeros sinais dados no decorrer desse processo. Os sinais existem e podem ser observados de formas variadas. O comportamento se modifica, o discurso e o tom de fala se alteram. A pessoa já não sente mais prazer em coisas que antes eram muito prazerosas, entre outras coisas. Quem pretende se matar avisa sim. A quem sente ou cogita a ideia do suicídio, eu também queria acrescentar alguns outros elementos para a sua meditação. É muito comum que o indivíduo que já morreu por suicídio em alguma das suas existências anteriores renasça com uma tendência muito forte a realizar o mesmo equívoco. Ou seja, costuma considerar essa saída com muito mais frequência. Ao menor sinal de dificuldade, decepção ou frustração, surge a ideação. Nesse caso, cabe renovar o esforço mais uma vez, porque resistir à ideação suicida é um dos compromissos trazidos para serem trabalhados nessa nova existência. E se esse é o seu caso, eu volto a dizer, você não precisa passar por isso sozinho. Em primeiro lugar, busque a ajuda especializada de um profissional da área da saúde, mas busque junto à sua rede de apoio social, a família, os amigos, o centro espírita. A terapêutica espírita do passe, das palestras, do estudo, do autoacolhimento e do acolhimento ao próximo é fundamental. Ser um cidadão do universo é saber que podemos contar uns com os outros em todos os pontos do universo. Nossa rede de apoio é espiritual, internacional e coordenada pelo terapeuta mais experiente de todos os tempos, Jesus. Essa ideia já passou pela sua cabeça? Você conhece alguém que seja visitado constantemente por esse tipo de ideação? Conta pra gente aqui nos comentários. E lembre-se de passar esse vídeo adiante, pode ser que ajude. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Ser um cidadão do universo, você vê que ignorância, né, bicho? Precisa disso? Eu te pergunto, precisa disso? Manda no WhatsApp, manda por e-mail, manda no Facebook, manda no Orkut, se você ainda tiver acesso. Bom vídeo, né? Se vocês gostaram, mande para os seus amigos se tiver algum problema. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olha eu aqui de volta com dica especial para vocês. Vocês conhecem a Turma da Mônica? A Magali, o Cascão, o Chico Bento, o Cebolinha e a Mônica! Vocês sabiam que existe livros espíritas da Turma da Mônica e da Turma da Mônica Jovem? Esses livros foram feitos em uma parceria do Maurício de Souza, do Luiz Hu e do Alan Mitchell. A turma mais famosa dos quadrinhos, trazendo conceitos éticos e morais do Evangelho segundo o Espiritismo. A história e as ilustrações são incríveis. Foram feitas no estúdio de Maurício de Souza. Já li alguns deles, são demais. Não vou falar do que tratam as histórias.
Vocês têm que ler para descobrir. Leiam, vai ser uma aventura que vocês vão gostar. Livros espíritas da Turma da Mônica e da Turma da Mônica Jovem. Essa é a minha dica de leitura para vocês. Tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalala. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalalala. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala. Gostaram do programa de hoje? Que pena que já acabou. Semana que vem tem mais. Então, fala, eu fui, vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor.
É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas,
Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas, que tu me amas. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a era nova. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigas, amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez neste programa maravilhoso, Novos Tempos, e hoje com uma presença para lá de especial. Um querido amigo, estimado aqui em nossa terra, conhecido por muitos e muito querido aqui ao nosso coração, muito caro ao nosso coração. Eu estou falando de Hélio Blume. Atual, ele é o coordenador nacional da área de atendimento espiritual da FEB, Federação Espírita Brasileira. E também, Hélio é professor de Fisiologia Humana e Animal. Professor Hélio, seja bem-vindo ao programa Novos Tempos. Obrigado, Marlúcio. Fico muito feliz em poder colaborar, a gente poder compartilhar algumas ideias nossas sobre o tema, e na medida que a gente vai compartilhando, a gente também vai aprendendo. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui, maravilhosa entre nós. Professor, agora eu vou lhe chamar de professor, e com muita honra, porque também sou professora. Então, estou feliz. Professor, em nossas diversas existências, o corpo humano serve de domicílio temporário ao espírito, e através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Em consequência dessa pandemia do Covid-19, muitos se fragilizam diante de conflitos e medos, abrindo campo para as doenças. Que fazer para melhor cuidar do corpo e do espírito? Ok, nós felizes somos, né, porque nós temos a doutrina espírita a nos ajudar a entender esse processo que as ciências da Terra nos trazem. Então, o ensino espírita, ele é rico em conhecimento sobre a importância, vamos dizer assim, do corpo para o espírito, e vice-versa. Nós não podemos descuidar do corpo físico, porque, na verdade, ele é o instrumento da manifestação. Então, nesses dias atuais de pandemia, nós precisamos ter cuidado conosco, no sentido de evitar questões alimentares, de evitar o sedentarismo e atitudes perniciosas, diríamos, para fazer com que a gente consiga ter um espírito sadio para ter um corpo saudável. E aí o espiritismo veio, né, com esse tripé de ciência, religião e filosofia, nos ajudar a entender esse processo, onde nós, de uma certa forma, precisamos aprender a zelar pelo nosso corpo físico, evitar os excessos, procurar estar atento às questões das necessidades desse corpo físico, no sentido do repouso, da reposição, e não castigar ele excessivamente, porque ele é um veículo de manifestação dos nossos espíritos.
Então, no sentido que foi trazido, né, de medos e conflitos, nós precisamos aprender a entendê-los e conseguir encará-los com uma certa naturalidade, como se fossem, né, como fazem parte do nosso processo de evolução, para que a gente consiga trabalhar eles melhor. Então, nada como focarmos na doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, ele nos ajuda a cuidar do corpo e do espírito. Verdade, professor, é isso mesmo. O senhor lembrou muito bem aí que temos, graças a Deus, a doutrina espírita, que nos esclarece, nos consola e nos dá esperanças, né, de dias melhores sempre. A doutrina espírita, e hoje também a psiconeuroimunologia, afirmam que a pessoa é aquilo que pensa e aquilo que se faz a si mesma. Sensível que somos às vibrações da cólera, do ódio, do ciúme, medos e ansiedades, como acionar os recursos internos para a nossa própria imunização espiritual? Ok. O ideal seria que todas as pessoas tivessem um conhecimento um pouco maior de como funciona um corpo físico, né, influenciado pelo espírito. Mas, mesmo assim, as ciências da Terra, hoje, já com melhores equipamentos, enriquecem-se porque conseguem verificar no corpo a influência do espírito, a influência da mente. Então, por exemplo, em termos de contagem de moléculas receptoras em nossas células, nós temos cada vez mais equipamento verificando isso. E o que vai acontecer? Todos nós, com uma mente sadia, vamos cuidar bem dessa parte física. Agora, se ao contrário, não tivermos condições de controlar as nossas emoções, as emoções negativas vão trabalhar negativamente, no sentido de não preservar ou de não construir um número de receptores que as nossas células precisariam. Então, a ciência nos afirma hoje que nós somos em torno de 300 trilhões de células, todas elas visitadas por um conjunto de substâncias, que a gente pode chamar de hormônios, a maioria, e aí entra a psico, neuro, endócrino, imunologia, porque ela nos ajuda na ótica da endócrino, na ótica do nosso sistema imunológico e da nossa psique, obviamente, a entender como é que isso se processa. Então, eu sugiro que leiam, por exemplo, a Susan Andrews, que é uma professora, pesquisadora formada em Harvard, que optou pelo Brasil. Ela gostou muito do Brasil e ela mora em São Paulo. Então, ela tem trabalhado uma série de publicações onde ela mostra as evidências, né, de que raiva, ódio e medo trazem repercussões negativas em nós, ou seja, produzem uma cascata de substâncias que vão alcançando o nosso corpo. E como ela diz, se eu estou triste, meu filho também vai estar triste. Em compensação, trabalhar a ideia positiva, fazer com que a gente consiga se focar no positivo, tentar trabalhar em nós uma condição para nós fazermos ouvidos de mercador para aquelas ideias que não são boas, vão criando na gente um condicionamento da gente se ater mais ao chamado pensamento positivo. E ele, obviamente, vai transferir para o nosso corpo tudo aquilo que ele pode proporcionar. Então, um perispírito sadio e um espírito sadio dependem, obviamente, né, de um corpo também que se ordena. Então, se recomenda que nós tenhamos uma alimentação saudável, nós tenhamos o repouso do nosso corpo, para que a gente possa, numa mão dupla entre espírito e corpo, conseguirmos ordenar e fazer com que aspectos bons, pensamentos bons, hábitos bons possam gerar boas substâncias neuroendócrinas e essas nos fazer bem. Então, nesse sentido, eu acho que nós vivemos o que a gente chama de uma fase de conhecimento, onde as pessoas começam a se dar conta de que o pensamento positivo tem um poder imenso sobre nós. Sugerimos também a leitura das obras de Leon Denis, onde ele comenta do poder de uma vontade se fazendo sobre o pensamento e ajudando a mente, e obviamente ter repercussão positiva no corpo físico. É verdade, o professor lembrou muito bem, Leon Denis,
que fala das potências da alma, né? O pensamento e a vontade são as grandes potências da alma. Realmente, nós temos muitas coisas a nosso favor, né? Muito conhecimento. Só resta-nos estudar e aplicar, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável, não só física, né? Material, como espiritual. Professor Hélio Blume, Jesus curava, envolvendo o paciente em sucessivas ondas de amor, recomendando sempre, não tornes a pecar. Como a casa espírita pode contribuir nesses dias de isolamento social para consolar e orientar as pessoas aflitas? Entra aí o atendimento espiritual? Ok. Com certeza, nós temos uma responsabilidade, mas eu digo que ela vem a bem de todos nós tomarmos consciência sobre a importância que nós temos, de uma certa forma, dentro das nossas casas espíritas e fora delas, no sentido de nós vivenciarmos este modelo que é o Cristo. Muitos dizem que ele era perfeito, um espírito crístico, e nós não o somos. Até aí tudo bem, mas Emmanuel nos recomenda que a gente siga os seus passos, siga seus pensamentos e os seus exemplos. Então, é claro que nós podemos nos apoiar naquilo que ele fez entre nós como homem, de uma forma simples, ajudando-nos primeiro com o ofício da oração, né? Quantas vezes o Cristo se recolhia e buscava uma reconexão com o divino para nos deixar uma lição. E nós, nos tempos atuais, nós vivíamos muito no piloto automático, como a gente diz, e nós somos convidados hoje a reverter isso. O próprio isolamento social, ele tem nos dado uma oportunidade de nós melhorarmos as nossas relações. É claro que as nossas famílias, a maioria, não é uma reunião de espíritos afins, mas nós temos a belíssima oportunidade de colocar em prática aquilo que é a solução, que é o amor. E o amor que o Cristo nos ensinou é uma força expansora, uma energia vigorosa, que se nós colocarmos em prática com tolerância, com perdão, com a simplicidade, nós vamos trabalhando em nós elementos de poder fazer com que ele nos ajude a ser instrumento daquilo que ele entre nós fez como homem. Então, estender a mão, acolher, ser mais tolerante, são aspectos que Kardec já nos chama a atenção na própria doutrina. Ou seja, se nós temos nos dias atuais muitos conflitos, muitas contendas, nós também temos inúmeras oportunidades. E nós sempre lembramos do Chico. O Chico dizia que a gente não precisava sair da gente, que a gente podia arquitetar, construir o reino de Deus em nós e, a partir disso, irradiar para aqueles que nos cercam. Então, os dias atuais, eu acho que são um convite para nós e nossas famílias exercitarmos um pouco. Não, obviamente, esperando que nós sejamos, de um dia para outro, luzes. Mas se nós nos munirmos de toda a condição, e se nós lembrarmos que ele nos disse: conhecereis meus discípulos por muito se amarem uns aos outros. Se nós colocarmos em prática, nessa fase, um aspecto do autoconhecimento, procurar prestar mais atenção na gente, refletir sobre as nossas tendências e inclinações, nós vamos perceber que nós temos uma oportunidade de seguir o que Paulo falou a Barnabé, lá na igreja de Antioquia. Quando Paulo, questionado sobre as necessidades que o mundo na época tinha, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para não fugir à correção. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, eu acho que nós vivemos uma fase muito bonita de reflexionarmos e de nós iluminarmos os nossos espíritos para poder, de uma forma natural, espontânea, irradiar isso para aqueles que nos cercam. E esse é o desejo que eu tenho para com todos vocês que me ouvem, né? Quando nós conseguimos descobrir que nós somos uma parte de Deus, vamos viabilizando, possibilitando, operacionalizando isso, Deus começa a se fazer através de nós, aos homens, aqueles que nos cercam. Então, da minha parte, eu fico muito feliz de poder colaborar com essas ideias. A gente fica feliz e grato pela sua presença,
E lembrando que, né, que o senhor falou, às vezes, assim, o movimento espírita nessa pandemia acha que o atendimento fraterno virtual não surte efeito, porque as pessoas gostam do estar frente a frente, olho no olho, mas a irradiação, o pensamento do bem, de desejar o consolo, a palavra também comunica amor, comunica sentimento, né? Uma palavra colocada com sentimento. Nós ficamos felizes, professor Hélio, com a presença do senhor aqui em nossas terras, nas Alagoas, no programa Novos Tempos, e agradecidos, deixamos para suas colocações finais, caso o senhor queira declinar para nós alguma coisa, algum recado. A gente tem a certeza de que nós vivemos uma fase, como dizia Bezerra de Menezes, que um dia nós vamos ser gratos a ela, talvez daqui a 4, 6 mil anos, como Bezerra lembra, mas uma fase que nos permitiu descobrir que a parte divina em nós mesmos. Então, porque o ser humano vinha assim de uma forma bastante desatenta, descuidada, se esquecendo de quem ele é, da sua própria condição. E aí, graças a essa situação que nós, às vezes, não queríamos entre nós, mas ela se faz como escola bendita, ajudando-nos a ser mais afetivos, mais naturais, procurarmos valorizar coisas que nós vimos não valorizando. Então, a vida, na verdade, ela é muito mais bela, simples e humilde do que parece. Mas nós temos entre nós as mídias, principalmente aquelas que dão ibope, e que procuram nos convencer do contrário. Então, que a gente consiga refletir um pouco mais sobre a grandeza de tudo que nos cerca, a começar por nós mesmos, né? Indivíduos criados, espíritos criados, e que estão nessa escola bendita da perfeição. E temos uma oportunidade belíssima agora de nós nos posicionarmos, de nós aprendermos isso que nós até, em termos de consciência, já sabemos, mas eu me lembro de Paulo, que Paulo dizia que nós tínhamos muitas vezes muita ciência, mas que nos faltava a consciência, ou seja, é uma fase de nós formarmos consciência sobre isso, e ela é oferecida a todos nós. Então, desejar aos irmãos, aos amigos que nos ouvem, que a gente possa refletir sobre isso, e conseguir verdadeiramente revalorizar os princípios, né, os aspectos morais, que estão em nós e que estão aí sendo convidados ao exercício de um viver cristão. Então, desejando a todos que tenham muita paciência, muita tolerância, sejam muito solidários, mas sejam, acima de tudo, amorosos e filhos de Deus, porque o que Deus deseja de nós é isso. E aí nós vamos, aos poucos, nos alinhando, e o Cristo poderia nos, então, obviamente, continuar chamando de irmãos, porque às vezes me incomoda, né? Ele não chama de irmãos, mas às vezes a gente está meio descuidado disso. Então, na certeza de que todos estão conscientes disso, vamos trabalhando esses elementos e que a paz do nosso Senhor permaneça conosco. Muito agradecida, professor Hélio Blume, coordenador da área do Espírito da FEB. Nossa gratidão e, quem sabe, a gente se encontra em outros momentos. Ok. Obrigado, Marluz. Muito agradecida. Obrigada, Luiz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Hino à Alegria Cristã. Ao realizar o seminário litero-musical O Consolador, o Instituto Ser resolveu, além de expor o conteúdo do livro de Emmanuel, fazer uma homenagem especial às instituições espíritas espalhadas pelos 4 cantos do Brasil, rendendo tributo aos pioneiros que, por meio de suas obras, abnegação e coragem, pavimentaram a trilha que hoje percorremos. E não poderia haver forma mais feliz de prestar esse reconhecimento do que com esta canção, e especialmente da forma como ela foi concebida para o seminário. O hino à Alegria Cristã é uma das músicas mais tradicionais e difundidas nas casas espíritas
espalhadas pelo Brasil. Olinda de Carvalho a compôs em parceria com Leopoldo Machado, um trabalhador abnegado da educação, pioneiro do movimento de juventudes espíritas no estado do Rio de Janeiro e um dos participantes da Caravana da Fraternidade. Para isso, foi convidado para cantar o queridíssimo Marival Veloso. Marival foi presidente da União Espírita Mineira entre 2007 e 2012. Sua performance torna a homenagem ainda mais simbólica. Ele divide o microfone e o palco com o cantor Saulo Araújo e o arranjo é de Fred Natalino. A tradicionalíssima canção, apresentada por Marival Veloso e Saulo Araújo, é a homenagem do Novos Tempos ao movimento espírita alagoano e brasileiro. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, é o bem do evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Efemérides Espíritas. 2 de setembro de 1914, desencarnação de Albert de Rochat, pesquisador do fenômeno espírita em Paris, França. 3 de setembro de 2007, desencarnação de José Martins Peralva Sobrinho, escritor e pensador espírita. 9 de setembro de 1883, nascimento de Carlos de Brito Embaçaí, advogado, jornalista, parapsicólogo, escritor espírita. 10 de setembro de 1901, nascimento de Maria de Carvalho Leite, mais conhecida como Maria Dolores. Segundo Emmanuel, a poetisa da vida. Teve diversas obras psicografadas por Chico Xavier. 12 de setembro de 1876, nascimento de Alta de Souza, poetisa brasileira da segunda geração romântica. 12 de setembro de 1999, fundação do Centro Espírita Casa do Caminho, do bairro de Jaraguá, em Maceió, Alagoas. 13 de setembro de 1967, desencarnação de Ali Rafael, farmacêutico espírita, construiu a Fundação João de Freitas em Juiz de Fora, Minas Gerais, que dirigiu até 1960. Sempre se manteve no anonimato, estudioso do Livro dos Espíritos. 22 de setembro de 1868. Nascimento de Caibar de Souza Schutter. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filantropo brasileiro. 25 de setembro de 1914. Nascimento de José Herculano Pires. Foi jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo do país. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. 28 de setembro de 2002, fundação da Comunidade Espírita Doroteia Luna, localizada no bairro do Benedito Bentes, em Maceió, Alagoas. 30 de setembro de 1891, nascimento de Leopoldo Machado de Souza Barbosa, mais conhecido como Leopoldo Machado. Foi um escritor, educador e espírita brasileiro.
Leopoldo Machado defendeu a doutrina espírita por todos os meios e formas. Autor da música Hino da Alegria Cristã. Leopoldo Machado participou da Caravana da Fraternidade. E a Caravana da Fraternidade esteve em Alagoas, em Maceió, no início de novembro de 1950. Hospedaram-se na casa de Fernando Malta de Campos e visitaram vários centros e escolas mantidas pelos centros, acompanhados do professor Coelho Neto e de Erasmo Porangaba. Leopoldo Machado, visitando Maceió, ficou encantado e falou: Maceió Espírita é uma cidade diferente, pela sua visão larga da doutrina, pelas obras de assistência que mantém, pelo número de seus centros espíritas e escolas, poderia ser a Meca do Espiritismo no Brasil. Leopoldo Machado, a nossa gratidão. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Programa Novos Tempos. Um mês de transmissão. Programação diversificada. Entrevistas com César Reis, do ICEB. Delza Agitaí, do CVV. Marcel Mariano, Mansão do Caminho, Bahia. Gerardo Campana, psiquiatra e psicólogo transpessoal. Hélio Blume, professor universitário e diretor da FEB. Luiz Henrique, estreia. Dicas para a turma jovem. Tiago Toledo, com Cidadão do Universo. FEB TV. Frente a frente com a galera. Entrevistas. Dicas de livros, vídeos e filmes. Músicas espíritas. Mensagens confortadoras. E na próxima semana teremos uma presença muito especial, abrindo o mês de outubro. Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Novos Tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição. BL Produções.